Estamos estudando a lição da Escola Sabatina e o tema ela é muito importante porque diz outras lições do Mestre dos Mestres. O verso principal está em Marcos, capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. A lição ela fala que, mais uma vez, em vez de se esconder, tá pedindo para nós lermos Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem. Adão e Eva desobedeceram e caíram. Para nós isso pode ser até uma situação que não tem muito a ver com a nossa vida, mas na grande realidade tem tudo a ver conosco. A lição ela aborda, para nós lermos Gênesis capítulo 3, de 1 a 11, e pergunta por que Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus já sabia de tudo. E Deus faz uma pergunta dessa para Adão. É a grande questão, amigos. Deus queria saber de Adão a sua sinceridade. Deus queria que Adão fosse verdadeiro dentro do seu relacionamento com ele. Aí a lição aqui fala: porque já a desobediência do casal, ele não sabia onde eles estavam. Ele queria que o casal percebesse o seu erro e sua real situação. Essa era a realidade. Adão tinha, mais Eva, pecados, desobedecido, e Deus queria que ele fosse verdadeiros. A questão aqui não é os nossos erros, não é a nossa desobediência. A questão aqui é a nossa sinceridade. Deus ele vai sempre olhar para dentro de nós, ele vai procurar ver em nós a nossa sinceridade. Porque obedecer a Deus na esfera humana é muito complicado e até difícil. Mas Deus ele almeja que nós sejamos sinceros para com ele. Sendo sincero, Deus vai derramar grandes bênçãos nas nossas vidas. A história da tríplice queda retrata o fruto como uma maçã. Mas o texto não afirma isto. Era simplesmente o fruto da árvore. Gênesis 3, versículo 3. Não importa o tipo de fruto. Comer daquela árvore era proibida porque a árvore representava algo. A tentação de colocar Deus de lado e declarar: eu posso servir de norma para avaliar a minha vida. Posso ser Deus, com letra minúscula, para mim mesmo. Eu tenho autoridade acima da palavra de Deus. Quando nós nos colocamos nessa situação, nós queremos agir de acordo com os nossos princípios, os nossos desejos, as nossas posturas. E Deus espera que nós confiemos nele, acreditemos nele, para que a nossa vida seja uma vida de adoração e louvor unicamente ao Senhor. Certamente, quando a cobra ou a serpente fez com que Adão e Eva comessem o fruto da árvore, a vida deles saiu dos trilhos. E então, quando sentiu a presença de Deus perto deles, tentaram se esconder da presença do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, versículo 8. Então, quando nós estamos em pecado, nós não queremos contar com Deus. Quando nós estamos no nosso erro,
nós não queremos conta com Deus. Mas nós, quando nos humilhamos, reconhecemos que somos pecadores, aí nós nos aproximamos mais e mais de Deus e percebemos o quanto nós precisamos dele. Que Deus possa conduzir a nossa vida. A lição ainda diz mais: é muito estranho que Deus tenha perguntado a Adão: onde estás? O Senhor certamente sabia onde ele estava. Talvez Deus tinha feito a pergunta para ajudar Adão e Eva a perceber exatamente o que estava fazendo, escondendo-se como resultado do pecado cometido. Ou seja, Deus os ajudou a perceber os tristes resultados de suas ações. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós perceberemos o quanto o pecado destrói, o quanto o pecado tira a nossa autoestima, o quanto o pecado nos distancia de Deus. E aí, nós precisamos nos aproximarmos dele. A lição pede para nós lermos Romanos capítulo 5, dos versos 11 a 19, em que Paulo muitas vezes relacionou diretamente o que Adão fez no Éden e o que Jesus fez na cruz. Como Jesus fez o que Adão não havia feito, Jesus foi obediente. Jesus cumpriu os desejos e os desígnios de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele fala que Jesus ele é o segundo Adão, porque Jesus foi fiel em todos os requisitos que Deus colocara para ele fazer. Que nós possamos olhar unicamente para Jesus. A lição diz: pode-se argumentar que o plano da salvação é a reação de Deus e a resposta de Adão e Eva. Eles estavam se escondendo de Deus devido à vergonha e culpa do seu pecado. E Deus veio resgatá-lo. Da nossa natureza também fizemos a mesma coisa. Jesus veio nos resgatar. Portanto, a pergunta é: onde estás? Também poderia ser feita a nós, ou seja, onde vocês estão em seu pecado e culpa em relação a Jesus e o que ele fez para resgatá-lo dessa condição. Quando Jesus assume a culpa, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá para mim e para você o privilégio de um dia estarmos com o Pai na Canaã Celestial. Por isso nós louvamos o nome de Jesus. Por isso nós o exaltamos. Por isso Jesus é tão importante para as nossas vidas atuais. Se inscreva no nosso canal. Nós o agradeceremos muito a você. E tenha um excelente dia com Deus. Esse é o nosso sincero desejo. Em nome de Jesus. Amém. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.